Boa noite e a paz do Senhor. Estou aqui gravando esse vídeo, né, porque eu senti de gravar, de falar, né? É uma mistura, tá informando e desabafando, né? Um sentimento que eu venho sentindo de uns dias para cá tem aumentado. A preocupação também, eu acredito que também muita gente. E eu não sou de estar gravando vídeo assim no Instagram, mas quando é por uma boa causa, for para um alerta, se for para alguma coisa boa, é bom gravar vídeo, né? E hoje eu não quis ver alguns vídeos no Instagram, porque você precisa ter, às vezes, até se controlar, colocar limite do que você vê, porque afeta. Para quem me conhece, né? Eu trabalho com criança, tanto no trabalho como na igreja também, né? Ajudo no que posso no departamento do Ministério Infantil. Tenho pedido a Deus graça e misericórdia para que Ele possa me usar de acordo com a sua vontade, né? De que forma Deus quer me usar, de que forma Deus quer que eu leve a palavra dele para aquela criança, para aquela idade, né? Que cada criança aprende de uma forma diferente, né? E eu sou mãe, e isso me chamou mais atenção por eu ser mãe. Chama atenção o caso que eu vou falar, tanto como pessoa e principalmente como mãe. E você, mãe, eu acho que você vai entender, vai concordar. Várias coisas acontecem, as mesmas coisas, infelizmente, há muitos anos. Só que de uns tempos pra cá, de uns dias pra cá, explodiu uma notícia, né, vários famosos estar envolvidos com abuso de criança. Só que a quantidade e os tipos de abuso, assim, dói a alma, né? E eu passei uns dias vendo esses vídeos, os escândalos, e a gente assim se colocar no lugar daquela mãe que perdeu a criança, o que aquela criança sofreu, como é que foi isso, né? E eu disse, Jesus, eu orei, né? Falei com Deus, chorei, né? Porque não é fácil você ter um filho. Eu digo por mim, porque o meu filho, eu sou mãe de um adolescente, né? E eu e meu esposo, a gente se programou tanto para ter ele, né? Foi um filho desejado, profetizado, né? Deus usou um dia um pastor e Deus disse o mês que ele ia vir, o ano que ele ia vir, disse que era um menino. Então tudo foi profetizado, organizado, né? E pela misericórdia do Senhor, né? Eu e meu esposo, né? Estamos ensinando nosso filho no caminho que se deve andar. E essas notícias que eu tenho visto desses abusos em excesso contra as crianças tem me chamado a atenção, né? Tem tocado meu coração de uma forma extrema. E eu acredito que de muitas mães também, né? Eu estava vendo esses dias a senadora falando, uma senadora aqui no nosso Brasil, nosso país, ela disse que, eu não sei exatamente a quantidade, foi de 50 a 150 mil crianças no Brasil desaparecidas, né? É um número extraordinário, né? Eu tenho um cuidado assim com meu filho, eu não fico assim muito em cima, que ele precisa aprender a ser independente, né? Eu e meu esposo tem ensinado isso, mas não é aquela independência assim solto, né? Meu filho ele precisa ser independente, então ele que se vire, não. Ele que se vire, não. Ele tem uma mãe e um pai, né? Vai pra onde, quem é, o seu amigo quem é, vai pra onde, vai quanto tempo pra chegar lá, pra voltar, né? Eu recebi algumas críticas, olhares preconceituosos de algumas pessoas que, inclusive, umas delas eram mães, e disse em excesso a minha proteção do meu filho. Não é em excesso, não. Não me arrependo. Meu filho saiu para comprar pão bem tarde só, para comprar alguma coisa assim no mercado só. Ele já era muito grande, eu não deixava ir pequeno. Hoje eu vejo crianças pequenas sair sozinha, né? E às vezes a mãe diz que é para ensinar o meu filho a ser independente, ele precisa disso. Às vezes eu vou pro trabalho de 6 da manhã, atualmente eu não estou trabalhando, né, esperando a resposta, mas quando eu estava trabalhando, de 6 da manhã tinha crianças pequenas já no meio da rua, indo comprar pão. Acho que aparentava o quê? 6 anos? Não, 7 para 8 anos.
né? Na minha visão, essa criança não tem idade de estar andando só por aí, não. Né? Isso não é ensinar a ser independência, é o mundo que a gente vive que está mais perigoso. Sempre teve e hoje está muito mais. Né? E desde o ventre, né, que eu estava até falando, quando eu estava orando, e escrevi umas coisas, que desde o ventre eu escrevi o que eu observei. Que o inimigo, ele persegue as crianças, ele persegue todo mundo. E já começa no ventre a perseguição do inimigo contra as crianças. Para que essa criança, quando crescer, nesse período, já crescer traumatizada, já ter sua família já turbulenta, e assim vai passando. Né? Precisamos, né, ter cuidado com as nossas crianças. Eu vi a reportagem, né, a mãe deixou a criança, uma menina de 9 anos, comprar pão só. A primeira vez funcionou. Quando foi a segunda vez, a criança não voltou mais. Desapareceu. Aonde é tão difícil achar. E eu tenho ensinado meu filho, hoje ele é adolescente, mas eu ensino a ele a se proteger. Ele aprendeu já muito grande a pegar um ônibus. Criança muito pequena já pega ônibus só, que eu vejo. Né? E eu vejo muitas mães tendo cuidado, vejo muitas mães não tendo cuidado. Né? Isso não é mimar a criança, é ter cuidado. Mimar, a gente sabe que é dar o que ela quer, quando ela quer. Né? Ela faz aquela birra, aquele choro. Mas ter cuidado não é mimar, é zelar. Né? Eu sofri muitas dores na hora do parto para ter o Luiz Henrique. Né? E passaria de novo para ter ele. Eu não posso deixar assim ele de todo jeito. Sempre, né, atenta. E isso me tocou de uma forma tão grande. Eu gostaria muito, muito, muito que você que está me ouvindo, que se for mãe, né, tenha mais cuidado com seus filhos. Se você tem, continue. Se você não tem cuidado, porque acha que ele já tem que ser independente, né, a se virar, não faça isso. Tenha mais zelo. Né? Se você está cuidando, continue cuidando. Se não está, cuide. Né? E filhos são heranças do Senhor. Né? A Bíblia já nos diz isso. Né? Nossos filhos precisam de cuidado, de atenção, de vigilância. Né? Não é ser mimado, dar tudo o que ele quer, a hora que ele quer. Não, ele precisa do básico como todo mundo. Todo ser humano precisa do básico, que é uma educação, uma alimentação, carinho. Às vezes a rotina da família é tão grande, mas você que é pai ou mãe, pare 10 minutinhos do seu dia. Dê atenção, olhe no olho, converse, pergunte, ensine a se proteger. Né? Eu conheço crianças que elas mesmas me dizem, minha mãe vive uma rotina, tia, tão corrida, ela dá tanta atenção para os outros e para mim não dá. E ela procura me dar coisas tão caras, mas não é isso que eu quero. E muitas pedem oração. Eu estou dizendo muitas porque pode ser que aconteceu de uma criança ter pedido e não ter lembrado, porque eu não lembro de criança pedir brinquedo. Todas elas pedem oração pela família. Para que a mãe, faz 3 dias que uma pediu, ela tem 5 anos, ela pediu oração a mim, porque ela disse, tia, eu quero mais atenção da minha mãe, ore por ela. E ela tá sem tempo. Aí se você mora com sua avó ou com sua mãe, não, tia, eu vejo minha mãe direto, eu moro com ela. Mas a gente mal se vê, ela mal me olha, ela mal fica comigo. Aí aquilo ali eu já travei, me segurei, que eu não vou ali chorar diante da criança. Eu orei por ela, né? E pedi oração às outras crianças que estavam também por perto pra gente orar por aquela criança. E a Bíblia já nos fala, né, do cuidado que temos que ter. O quão é importante levarmos os nossos filhos à igreja. E Lucas diz assim, no livro de Marcos 10 e o versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam, né? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus disse o quê? Deixai vir a mim os pequeninos.
No final, aquelas crianças foram até Jesus e elas foram abençoadas. Mas quem foi que levou essas crianças até Jesus? Provavelmente foram seus pais ou o responsável. É necessário a gente levar até Jesus para que elas recebam as bênçãos, para que elas sejam ensinadas no caminho correto. Elas não sabem de nada, ela precisa da gente, dos pais, para instruir, para ensinar. Porque existe sim pessoas ruins, existe sim o inimigo das nossas almas que quer tragar, que quer roubar o que Deus nos deu, que é família. O importante, a gente corre atrás das coisas principais, mas não que a gente corre do básico, mas não que seja o principal. A coisa não está de brincadeira, né? E eu orei muito ontem, falei com Deus, escrevi algumas coisas que eu estava precisando escrever, algumas observações que eu fiz. Eu coloquei como assim, um tema, né? A sede, né, do inimigo na infância. Já começa na infância, a sede do inimigo contra mim, contra você. Se eu perguntar a você qual é a sua história, para digitar aqui embaixo, você vai digitar um monte de coisa. Cada um tem uma história. E eu tenho certeza que o Senhor é que te livrou, que me livrou, e Ele que é o único que quer o nosso bem. E eu escrevi isso aqui, ó. Algumas observações que eu notei, que é desde o ventre. Escrevi tudo isso. Tudo isso não é muita coisa não, né? Só algumas coisas. Então, eu peço a você, mamãe, a você, papai, cuide, preste atenção, né? Cuide do que Deus lhe deu. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, mas já que você decidiu ser mãe, ser pai, se responsabilize, né? Deixe com alguém que realmente seja de confiança aos seus filhos. Porque muitos trabalham. Conversem com eles, dê um tempinho a eles, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E peço que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria nessa noite, tá certo? Eu não sei se deu para entender o vídeo, que a intenção do meu vídeo é que os nossos cuidados aumentem com nossas crianças, né? Mimar eles. Eles não precisam de ser mimados, que não faz bem, não ensina nada. Uma criança mimada não leva ela a lugar nenhum, a não ser mal criada. A intenção desse vídeo é que você preste mais atenção neles, cuide mais deles, né? A independência que eles precisam é comer só, né? Fazer uma ligação, se proteger de algum abuso, o que vai fazer, né? Quando eu sofri o meu na infância, eu não sabia o que fazer, porque eu não fui ensinada. Já o meu filho, hoje as informações, né, o mundo é mais moderno, está mais avançado. Hoje tem mais informações, hoje eu tenho informação de como fazer isso. Eu estou ensinando ao meu filho. Porque a gente não sabe as coisas a hora que acontece. Precisamos saber nos proteger. O que fazer nesses momentos, né? Ensinar, né? A Bíblia diz, ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Precisamos ensinar. E uma das coisas que a gente faz, ensinar a criança, é dar exemplo em casa. Eu escrevi aqui no final, cuide da sua mente, do corpo, da alma e espírito, para cuidar bem do seu filho ou filha. Peça direção ao Senhor e tome atitudes, juntamente com oração. Só orar não basta. Precisa orar, porque é o único meio de falar com Deus, e precisa agir, ensinar, ter atitude, a ser presente. Não precisamos, eles não precisam e eles não querem que a gente dê, né? Eles precisam e querem que a gente ser presente, ser amigo. Ele é a sua, né? Os filhos é a nossa herança preciosa, mesmo com tanto trabalho que dá, não é fácil cuidar de criança, irá valer muito a pena um dia. Certo? Eu espero que vocês compreendam, né? Se vocês quiserem comentar a posição de vocês, o que vocês estão achando dessa situação que está acontecendo no mundo, o excesso de abuso contra as crianças que está demais. Ore pelas nossas crianças, seja lá, né, que classe você é, ore,
né? Se você está vendo alguma coisa, algum tipo de abuso no seu trabalho, indo em casa, procure algum responsável, procure alguém para te ajudar se você não sabe. Mas não deixe isso acontecer, não permita, certo? Eles são inocentes, eles precisam da gente, certo? Não faça isso, tá bom? De negligenciar ou fingir que não está vendo. Pai do Senhor para todos.